todo obeso, todo cara com sobrepeso e obeso, ele tem uma face mais triste. Ele tem uma face mais depressiva, que eu chamo de depressão leve, né? E por que isso acontece? Por causa que, se você for ver a questão de comunicação verbal e não verbal, aí você vai ver aquelas porcentagens. A verbal 7 a 5%, a não verbal 73%, o 93%, então varia aí, né? Sim. E, cara, quando esse cara tá com um corpo obeso, ele tem uma coisa que a gente chama de desarmonia corporal. Ou seja, a imagem dele tá comunicando que não tem uma coisa boa. Então, se o externo tá ruim, o interno tá refletindo, ou seja, o externo tá refletindo o interno. Metabolicamente, hormonalmente, ele também tá doente, Sim. né? E aí, beleza, isso é a parte química, bioquímica do negócio, bem por cima. Ele coloca uma roupa, o que ele normalmente acontece? Ele não gosta da roupa. Aí ele vai no espelho e fala assim, nossa, mas essa roupa não tá boa. Nossa, eu não tô bem hoje. Aí beleza, junta isso com as pessoas falando assim, ó, tá vendo que tu não se cuida, que a roupa tá feia, você não tá bem, não sei o que. Ele fala, não tô bem mesmo. E aí, juntou a linguagem não verbal com a verbal, ele confirmando toda a vida pra ele. Depois de um tempo, o que você acha que vai acontecer com ele? E aí, isso já tem literatura. Ele vai ficar mais ansioso, ele vai ficar mais depressivo. E não tem escapatória. É um cara que vai ter uma feição mais triste. Mesmo que ele force e fale, não, mas eu tô bem. Não, mas eu sou feliz, eu sou assim, mas você tem que aceitar. Não é aceitar. A gente sabe que é doença e que o quanto essa parte de linguagem verbal e não verbal afeta esse cara sem ele vai sendo minado diariamente sem perceber. Né? Até um ponto que... E aí vai pra literatura de novo. Namora menos acesso ao mercado de trabalho. É um cara que performa menos, tá? Ah, mas todo mundo tem cara gordinho que performa bem. Cara, imagina se esse cara tivesse saúde. Quanto esse cara performaria mais, então? É um atraso pra vida. E hoje, com o tanto de acesso que tem, com o tanto de coisa, né? Ou seja, por que não sempre ser essa a escolha ser fomentada, né? A escolha da saúde, a escolha de estar bem, né? Mas isso também errou. Você lembra que vamos voltar pra década de 90 ou antes, né? Criança gordinha era o quê? Era sinal de saúde, pô. Então, tem muitas coisas que vem mudando ao longo dos últimos anos. Eu emagreci, antes de casar, eu emagreci 15 quilos. Cara, tu casou quando? Eu casei em 2016. Caraca, 15 quilos, velho. 15 quilos. Putz. E aí muita gente falava, pô, tá doente, emagreceu pra caramba, tal. Então é um barato, né? Você tem esses paradoxos, né? Você tem esses paradoxos mesmo. Cara, o pessoal eu até falo um negócio, mas o pessoal gosta de se meter na vida dos outros. Mas a opinião nada a ver, cara. Tipo, não... se importar de forma genuína. Eu vejo que às vezes as pessoas querem mais dar a opinião dela sem ser muito... quando você namora, quando você vai casar. Quando você casa, quando vai ter filho. Quando tem um filho, quando vai ter o segundo. Ter o segundo... Nunca tá bom, né? Então... Hoje em dia, minha resposta é, e o próximo filho? Eu falei, se for menina é Vasex, se for menina é Tomia. Estamos começando mais um podcast Saúde e Negócios. E hoje, nesse episódio especial, tem um cara aqui que sou fã, que admiro bastante. Eu tô com um cara aqui que é marido da Maria, pai do Otto e do Arthur, fundador e conselheiro empresarial da Transforma Negócio. É formado pela FGV e USP, com MBA em Gestão de Negócio e Investimento e também voluntário fundador do movimento Compromisso com Limeira. Eu tô aqui com Raul Soares Grupo. Muito obrigado. Agradeço, André. Agradeço todo mundo que tá ouvindo. Um baita privilégio estar aqui. Cara, nós tá até conversando pra caramba. O cara já tá até solto. Você percebeu. Normalmente o cara entra meio tenso, né? Mas aí... já podia estar gravando. Meia hora atrás já podia estar rolando episódio já. Já conversamos pra caramba. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero falar do nosso patrocinador oficial aqui, que é a Prado Protein, tá? Que tem uma especialidade em cookies, tá? Cookies alfajores, que tem uma quantidade de proteína que varia entre 16, 14, 21 gramas de proteína, que é ótimo para quem tá fazendo exercício físico. É uma empresa de Limeira, né? Não sei se já conhece. É de Limeira? Não conhecia. Que legal. Fala aí, chocolate. E, cara, vale a pena você conhecer, por sinal. Eu acho que vale a pena ser uma conexão legal para você. Não, muito bacana mesmo.
E... assim, tudo com adição de proteína, assim, é bem-vindo, né, cara? Mas é desafio você ter a dose diária de proteína. Isso aí é uma coisa que muita gente sofre, né? Principalmente mulher, cara. Mas é uma empresa de Limeira, cara. Uma empresa aí que vem nesse mundo fitness, né? Já tem um tempo. Que legal. Uma empresa aí, acho que tem 11 anos, né, Júnior? E vieram aqui, falaram a história dele, uma história que começou no fundo de quintal. E é uma empresa que tá invadindo aí o mercado brasileiro. E competindo com grandes empresas, cara. Desejo muito sucesso, que legal. Então, se você aí tá precisando de uma quantidade de proteína e não tá conseguindo bater, venha comer o Coke da Prado, o Alfajor da Prado. Eles estão lançando muito novos produtos aí. Inclusive, eu tenho que trazer aqui, tá? Jaque e Diogão, tem que mandar de novo pra gente. E é isso. Mas beleza. Cara, fala um pouco de você aí, Raul. Você é de Limeira. Fala um pouco da infância aí. Como é que foi esse negócio aí? Como é que é? Eu como que é? Eu sou limeirense da Gema. Eu não sabia disso daí, mas o carioca da Gema... Não, tem pra carioca só, né? O carioca da Gema é quando ele nasceu e o pai e a mãe dele nasceram no Rio. Se eu estiver falando errado, alguém me corrige aqui já. Mas daí, então, eu sou limeirense da Gema. É uma apropriação indevida aí do carioquês, né? E eu, particularmente, eu gosto muito da cidade. Eu sou muito ligado à família, né? Você vê minha apresentação já inteira baseada na família, né? Óbvio. E para mim é muito... meu lar de verdade é onde a minha família tá, onde minha rede de afeto tá. Mas é legal combinar essas coisas, né? Você viaja o mundo, mas você tem um lar, né? Onde que daí as famílias você gosta estão, né? E eu passei minha infância toda aqui em Limeira, tive uma boa infância. É um barato dessas transições. A gente estava falando, né, dessas transições de década de 90, década de 80. Cada geração vai ter as suas, né? Cada geração vai pegando as transições, as transformações. Mas é interessante como depois, né, da década de 90, ainda mais com a questão da internet, as coisas foram catalisando de um jeito assim muito diferente, né? Os relacionamentos estão diferentes, né? As relações estão diferentes. E eu vejo isso até hoje, puxa, eu olhando aqui a molecada, olhando o Otto, o Arthur, meus filhos, você fala, puxa, né, a forma com que a gente foi criado, e daí depois você vai fazer esse exercício de paternidade, tá próximo. É um barato. As reflexões que gera, e você vai recapitulando a tua infância, e é muito curioso isso, né? Como que a gente pode ir se curando através até dos próprios filhos, e olhando essa perspectiva, essa jornada. Hoje, através dos meus filhos, eu consigo ver a minha infância com um prisma muito mais leve, muito mais gostoso. Talvez se você me fizesse essa pergunta antes do Otto nascer, eu ia ter um monte de coisa para falar da infância, de como foi com o pai, como foi com mãe. E hoje em dia você fala, puxa, que diferente, que privilégio ter tido a infância que eu tive e ter tido o crescimento e a educação que eu tive. Mas assim, você fala que mudou, mas em que perspectiva? Como é que você vê? O que eu vejo, assim... Qual a diferença? Fala aí que gerou uma curiosidade, assim. Ótimo. Aqui, o que eu vejo? Isso vai ser muito particular de cada um, né? Vou falar aqui da minha perspectiva, né? A geração... Uma geração logo anterior, eu tô com 37 anos, sou de 88. Então, se a gente pegar os pais, os nossos pais, vão ser lá da década de 60. Então, puxa, os pais deles, muitas vezes, década de 30. Então, vai ter a galera de 20 a 40, a galera aqui de 50 a 70 e depois a gente, né? Então, um passou por Primeira Guerra, Segunda Guerra. Então, era uma... Próximo. Vamos falar assim, independente do Brasil ter se envolvido na treta ou não, mas pega reflexo, né? Sim. Então, era uma escassez do caramba. Muitas vezes, meu avô, meu avô lado de pai, ele era o mais velho dos irmãos. A mãe faleceu com 11 anos e ele... capinava na roça e cuidava dos filhos mais novos, com 11 anos. Você fala, cara... Maturidade vem rápido, né? Exato. Você fica adulto muito cedo, mas você deixou de viver muitas vezes a tua infância, né? Sim. O meu bisavô, ele tem uma história que é... Não era todo mundo tem um tio rico, né? Era ele? Não era. Meu bisavô, a treta... A mãe faleceu no parto. E a história vai e vem, mas tipo, meu tetravô veio para Limeira, tanto se alguém conhece a rua Jacó Fanelli, é ele, é meu tetravô. E daí o meu bisavô é o Hermes Fanelli, por exemplo, que é uma outra rua aqui em Limeira.
Você pegar a rua em volta do Limeirão é Belmiro Fanelli, que era irmão desse meu bisavô, por exemplo. Então é interessante a conexão das histórias. Das ruas. E esse meu bisavô, a mãe dele faleceu no parto. O Jacó, seu Jacó, veio para Limeira e depois de 8 anos ele deixou o Hermes, meu biso, sob os cuidados de uma família amiga, lá na Itália. Depois de 8 anos mandou buscar o moleque para trazer de volta para cá, para Limeira. Ainda foi para Itália e voltou? Nem, mandou alguém buscar. E... Quando a pessoa foi buscar, puxa, ele estava sendo educado já, com pai, mãe, faz 8 anos que esse moleque está aqui. Só sei que tiveram que tirar ele fugido de lá, sem documento nem nada, porão do navio, sei lá quantos meses para cá. Então ele chegou aqui, puxa, mãe falecida, tinha tido o afeto de pai e mãe lá, veio para cá tirado disso e não tinha documentação e a vida inteira ele não pôde votar no Brasil porque ele era... ele não tinha documento, vamos falar assim, né? Então depois ele vai recuperando a dignidade dele. Mas eu comento assim, puxa, que loucura viver uma geração dessa. Olha os efeitos que isso teve na geração dos nossos pais, por exemplo, que muitas vezes tentam compensar. Então, o que essa geração fez? Vou pegar toda a escassez que eu recebi do meu pai e vou dar tudo para os meus filhos, muitas vezes, né? Sim. E aí, muitas vezes, a gente, o que recebeu era, cara, eu tô te dando tudo, né? Tudo que eu posso, pelo menos, independente do quanto que era. E ficava nervoso. Você via uma geração dos nossos pais, era muito mais nervosa com os filhos. Sim. Era muito mais cabreira ali, né? Como é que você não dá valor nisso? Exato. Afinal, eu tô dando tudo aquilo que eu não tive para você e você tá sendo um ingrato. E mesmo assim você não dá valor. E aí a nossa geração, pelo menos a minha, e acho que até um pouco mais nova, pega todo o autoritarismo que recebeu e tenta ser muito amiguinho do filho e não põe limite. E aí quando você vê a importância psicológica do limite para o desenvolvimento da criança, você fala, cara, você sempre está tentando compensar na coisa errada. E aí quando eu olho nesse prisma, eu falo, puxa, que interessante isso, né? Ou seja, eu tive uma infância com limites, mas era muito carregada de emoções, raiva, era muito na cabreiragem o limite, sabe? Aí eu tentei compensar de um outro jeito com os meus filhos, mas depois parando para refletir, não está em fazer diferente. Está em realmente reconhecer o que tinha de melhor e procurar fazer o melhor do meu jeito na minha consciência. E não apenas, vamos falar assim, ser antagonista daquilo que você não gostou do que teve. O cara também ele foi profundo agora. Mas é verdade. E ainda assim vai ser difícil. Ainda assim vai ser difícil. Vai ser difícil. Tem muitas variáveis, né? Não, filho, no caso, é um espelho seu que, na verdade, muito do que acontece lá é reflexo de si mesmo. E a gente tá falando disso, pegando até aqui saúde e negócio, né? Vai falar de filho. Puxa, muito do que acontece lá, a responsabilidade é o espelho do que tá acontecendo contigo. Tem a parte dele, sim, mas quanto menor for, mais reflexo seu é. E o quanto que o teu corpo, a tua saúde, o quanto que o teu negócio, a tua empresa, né? Ou seja, tudo acaba sendo uma mesma analogia, né? Tudo aquilo que você aponta, quando você olha para si e olha no espelho, você fala, nossa, isso que eu tô reclamando, né? Tô clamando para mim, o quanto que é reflexo daquilo que eu propago e daquilo que eu sou, né? Cara, é engraçado, porque, por exemplo, eu vejo a galera falando assim, porque agora tem mais ansioso, tem mais depressivo. Cara, mas quem que cuidou dessa geração? Que às vezes você quer terceirizar a culpa, né? Aí a galera, eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, mas essa geração é fruto da gente, cara. Então errado é nós. E a gente quer culpar os caras, né? Porque... Não, a gente que deu muita liberdade pros caras. Os caras têm mais... E é culpa deles? Não é. É porque tá mais fácil. Não tem aquela escassez que, por exemplo, que nossos avós, tataravós, bisavós tiveram. Não, tá mais fácil. Então a gente não pode culpar pela facilidade que os caras estão tendo agora. Que essa geração nova tem. Mas a gente tem que também saber colocar limite. Às vezes não é ofertar tudo de uma vez. Fala assim, tu sabe o valor que isso tem? Só que é um grau de consciência grande, né? Que, por exemplo, você é um cara diferenciado, estuda isso aí. Então, tem uma maneira de ver a vida também diferente, que eu acho que muita gente, às vezes, vai estudar uma vida toda e não vai conseguir, né? Mas fala mais um pouco aí, pô, como é que foi tua infância? Vamos embora. Eu para mim, foi aqui... Os maiores fatos de infância, assim, eu acabei me tornando adulto cedo,
principalmente por causa de separação de pais, essas coisas. Também teve, então, eu passei por isso também. Então teve... o meu pai, ele casou 4 vezes, né? Eu brinco que o primeiro casamento foi de artista, que durou 6 meses, né? Então, assim, ele casou várias vezes. O da minha mãe foi o segundo, teve eu e minha irmã, né? Só nós dois de irmão, no final das contas, né? Mas... então teve bastante treta emocional durante esse trajeto e que faz a gente virar adulto mais cedo. Então, levou um tempo para eu entender o quanto... Puxa, a criança... Eu tive uma infância mais livre até os 7 anos e a partir disso... ela foi virando meio adultinho. Eu fui virando um adultinho, assim, e você vai distorcendo um monte de papel. Quando você menos vê, você tá querendo cuidar da sua mãe ao invés de ser cuidado. Quando menos vê, você tá tendo conversa com o teu pai, que, puxa, não necessariamente era para ter, que tô falando do relacionamento dele com outra mulher ainda. Você fala, meu Deus, daí você tá cuidando da tua irmã. Então, muito do grau de responsabilidade acabou vindo desde cedo em função disso. E como tudo na vida tem prós e contras. Então, esse desenvolvimento acabou me dando muito senso de responsabilidade, um desenvolvimento precoce, mas do outro lado, eu fui curar essa minha criança só quando meus filhos nasceram. Ou seja, que daí você se permite de novo brincar. Eu tava sério demais. Tava enrijecido. Eu tava enrijecido. Então, daí você se permite brincar, se permite mais leve, né? E vão falar assim, a gente vai acumulando algumas emoções, é um desafio você ter inteligência emocional para lidar com tudo isso, né, durante esse percurso. Pra você ter noção, eu que acabei fazendo a negociação dos meus pais de pensão, 10 anos depois que eles tinham separado. Foi treta por não sei quanto tempo, até que daí a gente conseguiu negociar, mas uma parte da negociação era também eu administrar a pensão para o negócio rolar bem. Mas você fala, quanta camada empilhada, né? Você já fez terapia, então? Nossa, eu brinco que você tem cérebro e você respira, você precisa de terapia, né? Boa, velho. Então, e eu defendo como processo contínuo. Eu fiz terapia de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é fonte. E assim, a manifestação disso no meu corpo era visível e... Então, por exemplo, eu com 26 anos... que depois disso, puxa, vai para a faculdade, faz um monte de coisa, tal. Sim. Comecei com engenharia mecatrônica na USP. E daí eu saí no meio da faculdade, para a empresa da família do meu pai estava em crise, então eu comecei a me envolver lá. A síndrome de super-herói, né? Ou seja, desde moleque você está resolvendo coisa, então você tem que resolver, né? Pagando incêndio dos outros. Exato. Então... E alimenta o ego, querendo ou não, né? Puxa, você é bom pra caramba, você resolve problema, precisam de você. Aquelas coisas que aquela vozinha dentro da gente fica sussurrando, né? E socialmente é bonito, né? Puxa, tá ajudando os pais, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Mas o desgaste que isso gera, Mas ninguém me compeliu, ninguém me obrigou, muito pelo contrário, né? Sempre bem avisado, né? E eu não me arrependo, não. Foi um processo bem interessante. Mas quando vai ver... Estou lá na empresa da família, começou com meu avô, passando por um monte de processo, um monte de crise financeira para tudo quanto é lado. E isso já. Aí, esse daí já era... Eu nasci em 88, eu tô cortando aí para meados de 2008, 20 anos. 20 anos. Em 2008, velho, eu tava com 17. 2000, não, minto. Eu tava com 16, 17 anos. Porque em 2019 eu tava acabando o ensino médio. 2010 eu fiz... a gente é bem próximo. Você é 91? 92. 92? 92. Eu sou 88, pertinho. Cara, mas é muito louco isso, porque, por exemplo, você vai percebendo que alguns comportamentos, alguns pensamentos meio intrusivos, algumas coisas que vão acontecer na sua vida vão se repetindo. Você vai, de novo, vai acontecer de novo, né? Por que eu tô assim? Né? Cíclico, né? Você vai se ferrando no meio do caminho. Mas são consequências, tipo, você não é um certo ou errado, né? Porque se no final das contas você ficar jogando, mas podia ter sido melhor. Podia, mas... Tá, mas foi o que foi e acabou. E era o melhor que tinha para aquele contexto e acabou. E é curioso, né? Vamos falar assim, dentro de lidando com uma série de crises em termos de empresa. Do ponto de vista empresarial, eu passei por vários papéis assim que foram me moldando e
o mar calmo não faz bom marinheiro, aquela frase, né? Então, assim, mares revoltos eu enfrentei alguns, né? E a manifestação disso no corpo, inclusive, é um negócio muito curioso. Eu, com 26 anos, eu manifestava artrose na coluna. Eu andava com Gaviscon no porta-luva, que o tanto de acidez estomacal que eu tinha, e aí eu fui engordando, inclusive. Eu viajava o Brasil inteiro vendendo lanterna para caminhão, que era a sinalização para linha pesada, para falar mais gourmetizado, né? E aí? E aí é interessante, né? As consequências e a manifestação disso. Como que... Tô comentando, você tá perguntando aqui da jornada, né? Tô sempre fazendo um gancho aqui com... Com a saúde? Saúde, negócio, comentei um pouco da parentalidade, né? Mas como é de se admirar isso, né? Como eu estava e qual era o que estava dentro de mim que originava aquilo. Então, como que aquela artrose na coluna era fruto de uma sobrecarga, inclusive, que eu estava assumindo indevida na empresa, né? Eu comento que quando você está com carga, é que você assumiu muita coisa que é sua. Mas sobrecarga é quando você pegou o que é do outro e trouxe para você, né? Então, e afeta a coluna, pelo menos para mim, foi assim. E sempre que eu me via pegando coisa do outro, afetava ombro e coluna. Daí a postura ficava para baixo, já começava a gerar outras coisas já. Cara, tem um livro que eu comecei a ler, tem que terminar, velho. Ele chama Como Curar Doença Autoimune. Ah, interessante. Lá ele fala que a gente, o nosso corpo, ele tem elos fracos. E toda vez que você tem algum impacto emocional, alguma coisa assim muito estressante, o seu corpo ele ataca aquele elo fraco. Ou quando você come alguma coisa que é indigesto, tem uma metabolização mais pesada ali, né? Por elo fraco pode ser qualquer coisa. Não. Pode ser comenta. Por exemplo, tu falou que qual era a parte do teu corpo que você mais sentia? Era a coluna. Provavelmente é o teu elo fraco. É onde você mais sente dor. O elo, ou seja, no corpo inteiro você tem um elo fraco principal. Imagina que você tem várias correntes, certo? Só que tem uma dessa junção desses elos que é mais fraco. Perfeito. Então, por exemplo, a tua era na coluna, né? Que eu sofri um acidente com 19 para 20 anos e eu fraturei a coluna de fora a fora. Então, assim, por exemplo, eu fiquei estressado, onde é que você sente dor? Eu sinto dor no meu estômago, provavelmente eu tenho elo fraco. Eu sinto dor na minha cervical, por exemplo, eu toda vez tenho toxicolo. Eu tenho certeza que por aqui é um dos meus elos fracos, entendeu? Interessante. Ao ponto que a parte emocional, ela afeta muito o físico. Cara, a gente estava falando mais cedo, né? O nosso poder de cocriação é muito grande, né? O pensamento, ele de fato, ele consegue fazer você ou performar bem ou não. Então, consegue mudar a estrutura. Parece loucura, mas são coisas que a gente não conseguiu ver fisicamente. Mas eu até uma vez eu gravei algumas coisas com o Léo, que foi o osteopata que me acompanhou durante esse processo. E é muito legal ver a ótica dele, assim, disso. Que desde emagrecer 15 quilos na base da disciplina, alimentação, um monte de coisa. Eu tinha baita dificuldade de colocar exercício na rotina, que eu achava que era perda de tempo, que eu tinha coisa mais importante para fazer. Aí quando você vai ver, você fica mais produtivo, né? Aquele paradoxo, né? Então, assim, eu sou testemunha de como, a partir do momento que você já vai se imaginando de uma outra forma, e eu falo que imaginação tem ação, não é à toa, que é quando você estabelece uma imagem tão clara que te leva a agir, o efeito que isso traz na linha do tempo, ele é surreal, né? Eu não sei, tu já leu Inteligência Emocional? O livro do Daniel Goleman? Uhum. Lá no livro, cara, foi outro livro que eu tenho que acabar também de ler. Ele fala assim, que o estado depressivo é um estado de hipoatividade. Eu sou o cara que faz muita associação, né? Tu vai perceber isso. Quando ele fala isso, eu pego essa frase e eu começo a entender o porquê, e hoje eu entendo muito mais até. Por que você tem que fazer exercício físico? Né? Por exemplo, se você está em estado de hipoatividade, o que significa isso? Você tá apático, tá parado. Você não tem como liberar alguns neurotransmissores que só o exercício físico vai te ajudar. Por exemplo, o exercício físico por si só ele diminui em 17% de todas as doenças. Todas as causas de todas as doenças. Diminui em 40%, se eu não me engano, posso estar enganado, mas 40% os cânceres no geral. Não sabia dessa correlação direta com o câncer. Sim. E aí, olha só a loucura, né? A gente está entrando nisso, eu vou explicar quimicamente e bioquimicamente. Eu li um livro agora que é
Líderes como por último, ele fala muito sobre a parte de... E eu vou estudando esse livro, vou aprendendo para a parte médica, né? Sobre a parte de como o ambiente, ele molda esses neurotransmissores. Ocitocina, dopamina, serotonina. Qual outro também que ele fala? Serotonina, ocitocina, dopamina, serotonina e... Cara, tem mais um lá, eu não vou lembrar agora. Mas olha só que louco. Quando você faz exercício físico, e endorfina, você libera esses neurotransmissores, né? Imagina que você acordou e, pô, isso vai estar muito associado com saúde e negócio, tá? Quando você chega, a primeira coisa que você vê é gente nova. O que você libera? Pô, você dá um abraço, pega na mão do seu personal. O que você libera normalmente? Ocitocina. Hormônio do amor, hormônio do contato. Pô, não queria fazer esse exercício e... Beleza, fiz. O que você libera? Você fica num bem-estar. Liberou serotonina. Pô, me superei hoje. Pô, liberou dopamina. A expectativa de fazer, você fez. Pô, amanhã eu volto de novo. Endorfina. Então, a repetição de executar aqui, você libera sempre esses hormônios que tem em cápsula hoje, por exemplo, serotonina. Então, quando eu entendi isso, eu entendi muitas outras coisas, por exemplo, associada à doença crônica e associada, de fato, a tratamento de ansiedade e depressão. Não existe nenhum desses tratamentos que não tenha que colocar, por exemplo, junto à atividade física. Não existe. Entendeu? Porque isso é liberado. Esses neurotransmissores que o exercício libera por si só, né, faz parte. Né? Até o artigo, eu sempre cito esse artigo, que ele fala que o exercício físico é o antidepressivo mais subutilizado do mundo. Verdade. Pô, tem esse artigo. Então, assim, você tem que se colocar em movimento para, tipo, você se sentir mais feliz, para você ficar mais empolgado, para você ter energia da vida. Pode ver que se você começa a ficar muito... Entra naquilo que eu falei da teoria do... Eu tenho que inventar um nome para essa teoria, né? Da depressão nas pessoas com sobrepeso e obesidade, na gordinha. Porque quando ele começa a se colocar em movimento, ele começa a se ver diferente. E você falou de uma coisa chamada autoimagem. Cara, a ligação da forma que você vê, né, com o seu interno é direta. Né? Por exemplo, eu, nas minhas consultas, eu falo assim, cara, você tem que se arrumar. Pô, se você se arruma, você, imagina a mulher pintando a unha, botando aquela roupa, um sapato, ela se olha e fala, nossa, hoje estou bonita. O semblante dela muda, ela começa a sorrir. Quando ela sorri, a própria aura dela, o sentimento dela fica melhor. E ela começa a transmitir isso para os outros e isso volta para ela. Então, tudo que você emana, aquilo volta para você. Eu até estava falando isso, até falei para uma paciente esses dias, que entra muito naquilo que a gente estava falando, né? Toda vez que você fala para alguém, você falou primeiro para você, né? Eu falo que uma das coisas que eu venho estudando muito é o poder do silêncio. É energia, é frequência, é vibração. Então, toda vez que você amaldiçoa alguém, não acha que você também ficou imune, não. Você se amaldiçoa. Porque, por isso que existe 2 ouvidos e uma boca. Você mandou a mensagem voltou pra você. Mas por que a minha vida tá ruim? O que você tá falando, né? Entendeu? Então, se arruma, vai se movimentar. Veja o que você tá falando, cara. O que você tá abençoando ou tá amaldiçoando. Não é os outros, é você, né? Então, tudo isso entra quando você começa a entender esse poder de linguagem, de comunicação. Eu até esqueci quando foi que a gente começou isso. Mas faz parte, né? Mas aqui é chave, né? Porque em qualquer questão... Foi porque você falou que, tipo, começou a perder 15 quilos lá? Porque qualquer questão que você vai triangular na tua vida... Eu venho falando isso bastante, que na era da inteligência artificial, o autoconhecimento é um diferencial muito grande. Sim. Porque até como que você vai programar uma inteligência artificial para agir de uma forma parecida com a tua empresa ou com você, e ela automatizar coisas por você, se você não souber programá-la de acordo com aquilo que você é? Aí o que a gente vai ver cada vez mais? Um monte de inteligência artificial pasteurizada, porque a galera não sabe traduzir quem é de uma forma a programá-la e ela, de fato, automatizar alguma coisa que se preste. Então, a gente vai ver um monte disso. Então, é curioso como o autoconhecimento ele acaba sendo um pilar-chave para qualquer ponto que você vai. Então, puxa, o negócio, por mais teórico que pareça falar do propósito dele, só que depois você fala, nossa, os profissionais que estão comigo não estão conectados com a empresa, eles, não se dedicam, não fazem.
Mas o que acaba sintonizando, né? Então tem várias coisas que parecem abstratas e que não geram resultado, só que são a base, é a raiz da árvore para todo o resto, né? E que começa tudo no autoconhecimento. Você pode triangular isso com você mesmo, sua família, pode triangular isso com a tua relação com a tua saúde, tua relação com o negócio, qualquer outra esferinha que você quiser pôr, né? Então você é a causa raiz de tudo aquilo que está ao teu redor, mas isso sem ser um papo motivacional ou... É prático, é muito prático isso. E fugir disso acaba sendo mais uma desculpa egóica de tentar... O Homer Simpson tem uma frase, né? Se a culpa é minha, eu ponho o que eu quiser, né? Então, é mais uma desculpa egóica de como agir, é muito mais atraente e cômodo, né, ir por esse caminho, do que de fato ir se lapidando e desbastando e entendendo aquilo que na verdade está no teu próprio caminho. Ninguém pôs lá. E muitas vezes nem foi você que pôs, mas você não está tirando. Você não está removendo isso da tua frente, né? Cara, por exemplo, você falou... Qual foi Você teve uma empresa que você vendeu, não foi? Teve. Qual foi a empresa? Fala um pouco dessa fase da sua vida aí. Ó, o resumo rápido fui para a empresa da família. Era de... Jeff Lanternas. Lanterna para caminhão. E você viajava, era para a família também? Era. Eu brinco que eu jogava War lá dentro, né? Eu comecei lá no Azerbaijão e depois fui avançando nos outros países, assim, né? Ou seja, comecei lá na treta do Oriente Médio, depois fui indo um pouco mais para a Europa Ocidental lá. Então eu tive esse privilégio. Eu comecei operando injetora, fui para ferramentaria, projetei peça, não que tenha projetado boas peças, mas projetei. Coordenei montagem, viajei o Brasil inteiro vendendo lanterna para caminhão, voltei, empresa em crise, daí vai para financeiro, contábil, estoque, PCP, enfim. Eu tive esse privilégio de passar por tudo. A gente conseguiu fazer, com a liderança da minha tia, a Leila, a gente conseguiu fazer uma baita virada dentro do negócio, baita de uma crise, qualquer dia eu falo mais um detalhe, mas a questão a gente conseguiu fazer a transição de praticamente todos os familiares. E aí a Leila brincou comigo, né? Falou, puxa, você tá jovem, você quer correr, né? Raul, eu até semana passada eu tava brigando com meus irmãos no meio da pista, né? Agora eu tô conseguindo caminhar. Então, assim, correr vai ser muito avançado. E eu não acho que é justo eu impedir a tua juventude, impedir a tua energia. Então, o que você acha de abrir um teu negócio, abrir tua própria empresa e você continua ajudando a gente aqui, né? Eu, no começo, eu me senti meio que traindo minha família fazendo isso, né? Mas a gente foi combinando uma transição, fiz uma transição em 1 ano e meio, 2 anos. Vários profissionais ninja que tinha na empresa, como a gente enxugou ela, puxa, não tinha mais tanto problema daquela natureza para resolver, né? Então, eles vieram comigo e quando eu fui ver, eu tinha 3 clientes e 3 consultores atuando comigo. Então, a GF era uma delas e tinha outras 2 empresas, sendo uma delas a Atlas Contabilidade, que, puxa, é uma relação maravilhosa. E com isso nasceu a Rama Consultoria, que era a minha empresa na época. Andrei, só sei que assim, em 1 ano e meio, eu brinco que meu diferencial de mercado era muito ruim. Eu basicamente ouvia e cumpria o que eu combinava. Eu falo, não é possível isso ser um diferencial, né? Um moleque de 25 anos, né? Você só Foi que consultor que você é com 25 anos, cara? Você não tem cabelo branco, bagagem acumulada para isso. Só que daí tinha esses 2 diferenciais. Eu ouvia e cumpria o que eu combinava. Eu falei, que coisa, cara. E com isso eu fui... Puxa, em 1 ano e meio eu atendi 100 clientes. E eu tava com 25 consultores no time. Então, puxa... Você que treinava... Era muita coisa. Falar que eu treinava... Eu tinha muita gente boa, muito sênior junto. Eu brinco que eu tinha desde um cara de 20 anos até o que eu brincava que era o time do sexo, né? Que eram 3 sexagenários. Poxa, um veio da Bosch, outro veio da Mali, outro veio da Kaiser. Cara, a galera muito boa. E essa era uma... Modéstia à parte, acho que essa era uma grande sacada. Eu montava times geracionalmente complementares e também complementares no comportamento e nas habilidades. Então, eu normalmente colocava um cara mais jovem com um cara mais velho e suplementava o time do cliente no projeto. Então, mesmo que o projeto ficasse torto,
a galera fazia dar certo pela complementariedade entre eles, entendeu? A tua consultoria era de quê? O foco principal era processo, tecnologia, implantação de RP, revisão de processo de modo geral, tudo aquilo que é back-office, né, financeiro, era muito orientado, seja a resolver treta de operação, ou também tirar o cara do negativo e levar ele para o azulzinho. Tira do vermelho e vai para o azul. E a Atlas, ela foi me indicando muito cliente. Então, puxa, esse cliente está desafiador fazer a contabilidade, tem problema em processo interno. Então, ela me indicava, eu ia resolvendo. Então, eu era cliente da Atlas lá na GF, depois virei parceiro da Atlas e eles foram me indicando, até que virou uma relação tão umbilical e a gente numa relação tão gostosa, que, cara, eu não imaginava mais a Rama sem a Atlas e virou a unidade de consultoria da Atlas mesmo. Até que chegou um ponto, ó, vamos oficializar esse trem aqui, né? Ou seja, compra a Rama e você passa a ser sócio da Atlas, a gente integraliza aqui o valor da Rama, reverte cota e vamos embora. E daí com isso eu vendi a empresa, virei sócio da Atlas, essa sociedade durou 7 anos maravilhosos de relação. Eu vendi a minha participação em dezembro agora, na virada de dezembro para janeiro desse ano, e continuo no conselho e continuo parceiro e a gente continua essa relação. E foi nessa linha do tempo que daí surgiu a Transforma também. A Transforma é uma criança, tem 4 aninhos e começou em 1º de junho de 2022. Então estamos no mês de aniversário dela aqui. Inclusive, estamos celebrando durante o mês, principalmente com os clientes. Mas esse é um pouquinho da linha do tempo e a trajetória aí de sequência de empresas. Que da hora. E assim, deixa eu te perguntar uma coisa aqui que eu achei interessante. Da onde você acha que vem essa sua capacidade de formar time? De selecionar, de juntar, né? Não, eu vejo assim, o meu vô Ari, que é o fundador da GF, ele sempre teve um espírito empreendedor muito forte, muito forte. Depois o meu próprio pai, ele é um inventor e um criador. A quantidade de patente que ele tinha registrada, é muito difícil no Brasil ter empresários com patente, né? Um processo criativo e que tenham invenções de fato genuínas, assim, né? Então, puxa, é uma pessoa de uma criatividade muito grande, né? Então, assim, eles foram 2 grandes referências para mim dentro do meu processo de desenvolvimento. E ter tido esse privilégio de atuar na empresa familiar, depois com a minha tia Leila também, né? Eu tinha muita liberdade, cara. Aquilo lá era um parque de diversão que eu pude testar e errar muito cedo. E pude aprender numa bagagem de 50 anos de empresa quando eu entrei lá. Tanto que já tinha 50 anos quando eu entrei. Então, assim, tinha um pouco menos, 40 e pouquinho. Tua tia ainda tá lá ainda? Minha tia tá. Que é então, majoritário. Não é, vamos falar assim, entre eles tem participação igual, mas a líder é ela, né? Entendi. Então, assim, o que rolou? Quando eu entrei no negócio, quando eu entrei na empresa, meu pai me falou 3 coisas. Ele falou, primeiro, essa empresa já existe há quase 50 anos e ela vai continuar existindo sem você pisar o pé aqui. Segunda coisa, se você gerar problema com qualquer pessoa aqui dentro, a responsabilidade é sua, você devia ter evitado o problema. E terceiro ponto, se você quiser mesmo trabalhar, a tua integração é amanhã e você começa lá naquela injetora 4h30 da manhã da segunda-feira. Diretão, assim. Foi a melhor coisa que ele fez. Então, assim, isso me deu uma humildade, uma bagagem de passar por tudo. E com isso você desenvolve um senso diferente em como lidar com as pessoas. Tanto que eu, em toda essa minha trajetória empresarial, eu nunca tive sala. Na verdade, eu sempre estive aonde estava o maior problema. E eu ocupava acampamento lá. E eu ia até resolver. Aí depois eu migrava de lugar. Onde está o maior? É ali? Então eu ia... O problema me atrai, eu atraio o problema. É isso, adoro o problema. Então é curioso, né? Porque isso acaba dando bagagem pra gente, né? E uma outra coisa pra mim que me moldou muito foi atuar em trabalho voluntário desde os 15, 16 anos. Porque quando você consegue liderar pessoas que não estão recebendo nada para fazer aquilo, estão se voluntariando para fazer, é quando você, na minha percepção, consegue lapidar a tua liderança ao máximo.
Porque, cara, se você consegue agremiar um grupo de pessoas em função de uma causa comum e ter performance, mesmo sem pôr o salário na mesa, é porque tu é líder mesmo. Então eu acabei me desenvolvendo e me lapidando muito nesses dois grandes ambientes. Boa. Boa, da hora. Eu não sei quem foi, não sei se foi você que já tinha me falado disso, eu acho que foi. Mas alguém já tinha me falado dessa... Não sei se foi você, agora eu fiquei esquecido, mas alguém já me falou que, tipo, quando você consegue fazer isso de forma... liderar de forma... em serviço comunitário, né? Você tem um... De fato, você é um líder, porque a pessoa não tá ali por nada. E você tá conseguindo trazer, motivar, etc, né? Mas, cara... Nesse... Você falou, por exemplo, uma coisa que você falou que é interessante. Nesse mundo de IA, né? Não falando da IA em si. Quando foi que você começou a trabalhar, por exemplo, essa questão de autoconhecimento, assim, né? Porque, por exemplo, que o autoconhecimento em si está muito ligado ao ego, né? Então é uma forma de... uma coisa que você falou antes do podcast, que é sobre o amor, né? Sobre servir. Como é que você começa a tirar esse ego? Porque o ego é do inato do ser humano. Ele vai ter que trabalhar uma vida toda em cima de melhorar isso. Quando foi que você viu e começou a trabalhar esse autoconhecimento, né? Meu grande... Vamos falar assim, minha grande alavanca de transformação... minha primeira grande motivação em termos de autoconhecimento, eu sempre tive curiosidade, sempre quis saber, sempre tive busca. Mas aonde eu passei a ter mais humildade mesmo foi antes de casar. Ou seja, quando eu e a Maria, a gente está há 10 anos casado, só que a gente namora desde 2010. Então, puxa, é bastante tempo junto, né? Então, são 16 anos aí, basicamente, juntos. Então, quando a gente começou, eu tinha 22 anos, pô. Então, durante o namoro com ela, entre o namoro e até a gente casar, teve muita coisa que veio de necessidade interna de autoconhecimento. No sentido assim, puxa, por muito tempo... Eu cuidei da minha mãe por muito tempo, agi num papel diferente com a minha irmã, fui pai da minha irmã, dentro dessa questão da infância que a gente percorreu, né? Cara, agora eu tô passando a ter a minha família. Tô passando a ter a minha vida com a minha esposa. Então, ou eu revejo isso e assumo integralmente, porque eu, pra mim, eu não sou o cara que ouve e cumpre o que combina. Uhum. Imagina um vó de casamento. Então, assim, se eu cumpro um acordo com um cliente que muitas vezes ele esquece que ele combinou, mas eu tô lá e tô cumprindo, imagina um casamento. Imagina falar de fato que isso daqui é para sempre, ou de fato que eu estou prometendo isso. Cara, ou eu tô preparado e eu tô assumindo aquilo de corpo e alma, ou é melhor eu nem falar o sim. Então, eu tenho isso. E não é nem por rigidez interna, um pouco também, mas não, na verdade, é um senso de integridade muito grande. Mas tem várias coisas que te moldaram aí, né? Muitos traumas. Exato. Que você teve que, tipo... Exato. Será que vai doer muito? Tipo... Eu vi meu pai separar 4 vezes. Tanto que eu brincava com a Maria, se eu vou casar, eu quero casar 5. Que meu avô casou 3, meu pai 4, eu quero 5. Mas eu quero com a mesma. Então pode ser, daí a gente renova cada 10 anos e tá tudo certo. Não, pelo menos eu tô honrando, mas só que fazendo diferente, né? Você entrou em parafuso aí, né, velho? Porque, por exemplo, pra criança, quando ele vê, o normal é aquilo. Aquele padrão de separação. E é ruim, né? Eu imagino que você começou a pensar, cara, mas eu vou fazer isso aí também. E aí, né? Envolve controle, envolve controlismo. Uma grande sombra minha, né, tá orientada a controle, cada vez mais integrada, né, cada vez mais em paz com ela, mas controle, senso de impotência, por exemplo, são coisas que, puxa, me leva para uma sombra, né? Então, você pegar e falar, puxa, como que eu lido com isso? Tanto que ao invés de fazer curso de noiva, a gente foi fazer imersão de inteligência emocional, eu e a Maria. Caraca, você já fez algum curso de Enneagrama ou estudou, não? Enneagrama já estudei um pouco, mas nunca a fundo.
Nunca afundo. Direto eu falo com o Gabriel, aliás, um abraço pro Gabriel. O Gabrielzinho que falou de Enneagrama aqui pra gente. Ele que tá no Peru, né? Enneagrama tem, vamos falar assim, tem alguns clientes nossos que, nossa, se aprofundaram demais. Eu sei o básico. Cara, eu acho que você deveria fazer, cara. Seguir o conselho do Gabriel. Você, inclusive, levar a sua esposa. Você vai ver que vai te ajudar muito. Tipo, muito... Algumas respostas que você ainda não tem vai te ajudar bastante. E umas outras que você, tipo, tá confuso e entender um pouco melhor. Mas é um estudo... É uma linguagem nova, cara. É louco porque... De fato, você começa a olhar alguns padrões, por exemplo, de funcionário, de amigo. É aquele cara que... Por que cara é assim, né? Ele aprende, né? Você vê que é da personalidade do cara. E o cara não evoluiu, não subiu de nível de consciência, né? Diferente de você que foi buscar... que eu acho assim, eu sempre falo assim, pô, se quiser evoluir, tem que pensar, pô. A maioria das pessoas não pensa, pô. Ela só executa e faz Ah, mas eu achava que era assim, tá? Confesso que eu também sou um pouco, mas... Tem gente que pensa mais que os outros, velho. E, por exemplo, pô, não tá doendo, velho. Né? Eu sempre... Eu dou uma palestra de saúde da mulher e eu falo assim, ó, pessoal, se vocês saírem daqui não entender nada do que eu falei, mas entender o fato que, tipo, tá com dor, seja emocional ou física, que isso não é normal, pra mim vocês entenderam a palestra. Então não aceita. Pô, eu fui na pessoa, mas ela falou que era normal. Não, vai pra outra. Vai uma segunda opinião, uma terceira, sobre você. Se você tá sofrendo, tem alguma coisa que não tá legal, né? Que por mais que nem você falou, uma coisa que eu achei legal que você falou, pô, era legal, né? Que você ajuda todo mundo. Cara, mas você sabe o peso que isso causa, que é a tal da sobrecarga que você trouxe como conceito. E aí, cara, você vê um grau de maturidade em você, tipo, pô, 22 anos, eu sempre falo, eu tenho algumas coisas que eu falo, né? Que é assim, quando o cara completa 18 anos, ele só tá com a faixa etária de adulto, né? Mas ele é um puta adolescente, mano. O homem, ele amadurece mais lentamente, né? E maioridade neural, que é o que importa mesmo lá pros 20, qualquer neurocórtex se forma com 24, 25, que fecha e mesmo. Olha lá, e olha lá, né? Porque ainda tem as experiências, né? A experiência aqui, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu falo também, que o homem não vira homem sozinho, né? É a mulher que transforma o homem num homem. Ela foge através da dor. E você vê, né? Você comentou isso de não aceitar dor, porque um primeiro grande salto foi no casar. E aí o segundo grande salto foi quando a gente teve essa bênção aí do Otto vir. E eu prometi para mim mesmo, que eu tinha passado por acidente, tinha me curado de artrose. Eu falei, eu não quero ter dor carregando meu filho. Então, assim, eu tinha ainda, mesmo, tendo feito um monte de coisa, curado, mas eu não necessariamente tinha ainda motivação para fazer, motivação interna para pegar e incorporar de vez o exercício no meu dia a dia. Aí quando eu falei, não, eu quero carregar meus filhos, quero brincar, quero fazer sem sentir dor, que eu quero estar lá, presente e na alegria de estar com eles, virou uma chave. Aí, óbvio, levou um tempinho, mas assim, aí eu consegui incorporar de fato de vez exercício na vida. Isso quando você estava na gestação dele ainda, você tomou essa decisão? Exato. Né? Foram 2 decisões. Foi essa, e a segunda foi, eu trabalhava em média 350, chegando até 450 horas no mês. Em termos de, gerindo 25, 30 projetos simultâneos, equipe com 25 consultores, BO atrás de BO. Então, assim, era muito caótico no sentido de condução. Eu falei, não, eu vou montar um negócio e comprar meu tempo de volta. E aí parece um paradoxo. Você fala, você vai fazer mais uma coisa e comprar teu tempo de volta? Explica melhor. E aí que veio. Ou seja, aí que eu fui me aprofundar em design de negócio. Explica. Como não, que aprofunda aí, Arthur. Bora. Não seja raso, não. Não é raso, aqui você não é raso. Aqui assim, tal qual você pode construir uma casa e se você colocar o banheiro no meio da sala, na planta, depois você não pode reclamar do cheiro. Um negócio, a maioria de nós, e eu falo por mim, a Rama não construí com planta baixa o negócio. O que é uma planta baixa do negócio? Quem de fato eu vou gerar valor?
Por que esse negócio existe? Para quem que eu vou gerar valor? E se a gente não se conhece, se eu não tenho autoconhecimento, eu não vou ter maturidade para gerar essa planta. Então isso é coisa realmente a partir dos 25, 30, você começa a estar mais habilitado para gerar isso. Antes disso, você vai bater cabeça, o que eu desejo? Se enrola com plástico bolha, para você se machucar o mínimo possível, que você vai bater cabeça. E faz parte. Mas se você tiver consciência ainda, que você vai bater cabeça, isso é importante para você ir adquirindo autoconhecimento, tá ótimo. Pelo menos a regra tá clara e você não tem uma falsa expectativa. Mas quanto mais você se conhecer, e sem perfeccionismo aqui, começa onde você tá. Mas, puxa, você começa a poder traçar um pouquinho melhor o porquê de fato isso. Qual que é o meu entusiasmo interno que me leva a agir? O que me energiza? Porque se você baseia o teu negócio naquilo que não te energiza, como que você vai ter condição de realmente cultivar e crescer isso daqui na linha do tempo? Aquilo vai te drenar, cara. Se você fez um negócio apenas por dinheiro, essa é uma planta baixa equivocada. Dá muito mais lucro você fazer uma planta baixa em torno daquilo que te dá energia. Porque com energia você faz dinheiro. Com dinheiro não necessariamente você faz energia. Então a planta baixa mais adequada está mais baseada no teu propósito, que leva tempo para fazer. Esse é o ponto 1. O segundo ponto, todo negócio é um mecanismo de como que eu gero valor para o outro e faço lucro em retorno. Se o teu negócio não está baseado nesses dois vetores, em como eu gero valor e faço lucro, também está fora. Tem muita gente que se empolga e se apaixona pela ideia errada. Eu já me apaixonei várias vezes pela ideia errada. Já investi centenas de milhares de reais num software que nunca deu certo. E tá tudo bem. Faz parte. Eu aprendi demais com isso. Mas agora, se você aprende a não se apaixonar, testar rápido e barato, saber que tua ideia não vale nada. Tua ideia não vale nada. Se ela não for lapidada e executada, até você encontrar de fato para quem você gera mais valor e como que você pode fazer o maior lucro nesse sentido, você não tem uma planta baixa validada do teu negócio. Então esses são alguns princípios que materializam isso. Daí é natural que depois tem um monte de coisa que cascateia. Que eu sempre dou esse exemplo. Imagina uma loja de roupa para homem da classe D, E. Imagina uma loja de roupa para mulher da classe A. As duas são loja de roupa. Mas cada descrição minha te gerou duas imagens totalmente diferentes na tua cabeça. Mas é loja de roupa, né? Então vai falar para mim que o para quem não muda? Para quem muda tudo. E esse é um exemplo que deixa claro a mudança. Mas pequenas mudanças podem mudar. No teu negócio mesmo, se você falar que vai lidar com mulheres da faixa de 45 a 55 anos, talvez o teu negócio seja um. Falar mulher da faixa de 20 a 30, talvez mude tudo. Vai mudar a jornada do teu cliente, vai mudar o teu atendimento, vai mudar o perfil de venda. O processo muda. E a questão é, o quanto você se entusiasma com isso. Sem entusiasmo não tem negócio. E aí, por exemplo, tem alguns elementos que a gente coloca que quando você vai estudando, a gente sintetiza na transforma como lancha ou caiaque. Então, o teu negócio pode ser uma lancha, pode ser um caiaque. Qual que é a definição disso pra gente? Caiaque, você tem que remar. Remar. Parou de remar, teu negócio para. A lancha, você tem um motorzinho de popa. Dá pra você tomar uma braminha, ligar o motorzinho e curtir um pouco, pelo menos. Não é que ele vai rodar sozinho, mas você tem ajuda. O que diferencia um negócio do outro? Um primeiro item já na veia, receita recorrente. Se você não tem receita recorrente, você começa o mês com R$0 de venda e gasto. Pronto, irmão. Você vai desviar foco, você vai desviar da tua estratégia principal para fazer dinheiro. E se aquele negócio não te energizar, aquilo vai ser um sacrifício para você, que você não vai ter energia para remar o trem do caiaque durante o mês com o vigor necessário para fazer dinheiro e, além de fazer dinheiro, fazer lucro. Então, a maioria dos comércios são caiaque. Não é à toa que dura menos. Se você pegar a maioria dos comércios na bolsa, não é à toa que o Barsi não investe em comércio, porque é caiaque. A teoria do Barsi, basicamente, ele investe em lancha e não em caiaque, porque é o que tem mais garantia de dar dividendo. Tem receita recorrente, empresa de telefonia, empresa de saneamento, empresa de energia elétrica, recorrente. Escritório contábil, receita recorrente. Agora, se além da receita recorrente você tem uma outra variável que é eu gasto antes de receber, é mais pesado o negócio. Se você recebe antes de gastar, é mais leve o negócio, que você pode crescer gerando caixa.
quantos negócios eles crescem e consomem caixa? E a vida do empreendedor vai junto? 80%, né? Então, assim, maior problema no Brasil é fonte de recurso para investir no seu negócio ou é a planta do teu negócio que consome caixa quando cresce e você não sabe lidar com ela? Então, tem muitos negócios que ao mudar a planta, a gente consegue ajustar o fluxo de caixa. Então, o que é interessante disso? Eu muitas vezes vejo empreendedor que nunca empreendeu. A maioria, né? Salvo engano, 60% a 70% do brasileiro começa a empreender por necessidade, sem qualquer tipo de preparo. É a realidade que a gente tem hoje. Mas o que rola? Se ele vai começar a empreender por necessidade, o pior modelo de negócio que ele pode escolher é um caiaque. Porque ele não sabe fazer. Ele nunca fez. E ele vai ter que fazer um negócio que ele tem que remar pra caramba, não tem nenhum motorzinho de polpa para fazer. Daí o exemplo que eu brinco, né? Quando eu vou dar palestra, eu falo, gente, se tiver alguém aqui nesse caso, me avisa que eu atendo depois, pra gente conversar, não fica desesperado. Mas é o cara que o primeiro empreendimento dele é uma loja de roupa num shopping. Ave Maria. Cara, você vai ter o shopping parceiro, cartão de crédito parceiro, não raro a franquia de sócia, daí ele abre ainda com outro sócio. Meu Deus, você nem começou, você tem que lidar com 4 sócios. O cara investe na franquia, investe no estoque, investe na reforma da loja, começa com uma conta para pagar de 1 milhão, de 500 mil a 1 milhão. Muito difícil dar menos que isso. E aí não sabe fazer. Ainda tem o sócio do governo. E o sócio principal que eu não citei. E ainda ele tem conta para pagar no começo do mês e ele não sabe direito fazer receita. E o Brasil, se você falha o negócio, você ganhou um atestado aqui de incompetência. Sendo que nos Estados Unidos, para você dar certo, estatisticamente você fale 3,5 vezes antes de dar certo. Vai dar errado. Você nunca fez. Tal como uma casa, a primeira você faz pro teu inimigo, que ficou horrível. A segunda você acha que faz pros amigos, daí ninguém vem tanto na tua casa como você achou que vinha. A terceira você faz pra você. O negócio é isso. Em tese, o terceiro negócio você vai fazer do seu jeito. Porque você se ferrou o suficiente agora para adquirir sabedoria. Só que tem técnica hoje para antecipar isso e você se ferrar menos. Porque custa muito caro 30 anos abrindo e fechando o negócio e muitas vezes deixando uma vida para trás. Porque se você se separa, é metade dos seus bens que fica na mesa. Se o teu negócio fecha, é 100% dos teus bens que fica na mesa. Então a segunda decisão mais importante é a primeira é com quem você casa, a segunda é que negócio você abre. Pô, antes de tu continuar, esse papo tá da hora. Você sabe que é legal você falar, por exemplo, que você teve que ressignificar muita coisa antes de casar, tipo, de falar o sim, que você entrega aquilo, por exemplo, eu acho legal falar isso porque muita gente não para pra pensar, né? E que a escolha mais importante que você tem na vida pra fazer é com quem você vai ficar o resto da vida. Teu cônjuge. Porque atrasa demais a tua vida se você estiver com a pessoa errada, né? E o tempo não volta, né? Eu falo que eu devo ter sido santo em outra vida, eu devo ter feito umas coisas muito boas em outra vida, porque o que eu fiz nessa não é suficiente para merecer a Maria. Conte-me mais. Eu tive, vamos falar assim, tudo tem sorte, tudo tem característica, tudo tem, vamos falar assim, a vivência, né? Mas a parceira que a Maria é de vida Eu falo que parece que eu tô jogando o jogo da vida com um código de trapaça, sabe? Não sei se você jogou The Sims já, que tinha uns códigos muito loucos, você ganhava a moeda Clapaucius, salvo engano, o código. Então, parece que você tá jogando o jogo da vida, tipo... Cara, as coisas ficam muito menos difíceis ou mais fáceis. É que falar da vida fácil mas as coisas ficam muito menos difíceis com ela. É um grau de parceria, de sinergia, que me economiza muito tempo e muita energia. E me catalisa para fazer outras coisas. Então, é muito difícil desejar para os outros que eu tenha um casamento como o meu, porque eu vou, cara, vamos falar assim, é muito diferente. É uma exceção estatística, é uma anomalia estatística o que eu vivo em termos de casamento e relacionamento com os filhos. Mas que é importante você olhar para isso e buscar, porque essa vai ser a decisão mais importante, para mim, não tem dúvida. Engraçado que você falou algumas coisas que a galera às vezes não pega, né? Que é a famosa, é uma palavra só, né? Decisões, né? Tem algumas decisões, né? Que levam a uma cisão, né? Toda cisão tem um gasto de energia, tem um certo trabalho, uma certa dor ali.
E às vezes eu vejo que a maioria das pessoas não tem essa coragem, né? De tomar a decisão ali, que às vezes é tudo ou nada, né? Pô, vou querer essa vida ou não? É o tal do conforto e liberdade, né? Só que, cara, por exemplo, que nem que você falou, por exemplo, a maioria das pessoas elas começam com caiaque, que faz parte natural. Sim. Né? E eu vejo que, por exemplo, o que mais quebra os empresários é trocar o fluxo de caixa lá, né? Gastar o dinheiro do fluxo de caixa. Isso já tem estatística para isso. Só que, cara, eu até tava falando pro Júnior do livro que eu acabei de ler sobre tudo aquilo que você falou aí, que é o óbvio que ignoramos. Não sei se você já leu. Legal. Já leu esse livro? Eu não li ele inteiro também. Tem como terminar ele. E ele fala sobre a lei da tríplice convergência, né? Que é talento, paixão e renda. Né? Se você tem talento, você é muito bom para fazer uma coisa, mas você não tem paixão, que é aquilo que você faz, e se o tempo passar ou não, se você ganhar dinheiro com aquilo ou não, né? E não ganha dinheiro com isso, você acaba se frustrando no passar do tempo. Total. Né? E aí vem outras coisas que a maioria dos empresários não olha, né? Por exemplo, a gente percebe que é muito daquilo que a gente conversou antes do podcast começar, né? Que a galera tá no efeito manada, não para pra pensar, não para pra falar o que eu quero, não para pra olhar e falar, pô, mas é isso que eu quero pra minha vida mesmo? Será que eu tô gastando meu tempo de forma correta? Porque chega uma idade que você olha pra trás e fala assim, pô, mas o que eu fiz? Será que você foi feliz ou... E aí você vai jogar com o jogo do arrependimento, né? Porque a maioria fala, não, já passou, tudo bem, deixa eu viver a minha vida. Ah, não, agora eu não tenho mais tempo. E o tempo vai passar de qualquer forma, né? Eu comento isso bastante, que para mim casamento é um exercício contínuo de eliminar duas palavras. E se? Para mim, seja casamento, seja sociedade, eu abomino o e se. Eu não quero e se. E se eu tivesse com outra pessoa? E se a gente terminar? E se a gente brigar? E se... Cara, não tem e se. Ou a gente tem confiança, entrega completa pro aqui, agora, e total fé de que é isso o melhor que eu deveria estar fazendo, aí sim eu tenho um relacionamento longevo, duradouro. Então, todo e qualquer e se que a gente foi identificando, eu e a Maria na linha do tempo, a gente foi, puxa, o que tem que ser verdade pra gente não ter esse e se? Que tipo de acordo que a gente tem que estabelecer? Então, por exemplo, alguns princípios, inclusive, que podem parecer muito distantes, muito burocráticos de governança em termos de empresa, se aplica absolutamente a casamento e a relacionamentos no começo de pequenas empresas. Sim. Então, por exemplo, eu e a Maria, a gente tem transparência radical, igual na Transforma, entre eu, Ponte e Sampaio, transparência radical. Na Transforma, eu sou até, vamos falar assim, não estou recomendando para ninguém fazer isso. Mas depois que eu já passei pelo que passei, eu me dou esse luxo. Eu sou transparente com todos. Todo mundo pode acessar a contabilidade da Transforma se quiser. Pode ver o que está lá, pode ver quanto eu ganho, quanto o outro ganha. Então, assim, no caso do casamento, inclusive, Maria tem acesso a tudo. E uma coisa que a gente faz é, para cada R$1 que eu tenho de patrimônio, ela tem outro R$1. R$1 que eu deposito aqui, R$1 eu deposito lá. Eu não quero que ela tenha segurança e se eu morrer. Eu quero que ela tenha segurança desde já. Veio e se eu... Não. Tá no meu imposto de renda. É isso, aqui agora, já. Não tem e se. Então, com isso, para mim, o espaço mental da dúvida, ele vai sendo eliminado. E fica essa serenidade da presença e da possibilidade de você aproveitar ao máximo a bênção que é a partilha e a confiança de um outro ser humano do seu lado. Seja numa sociedade principal, que é o casamento, seja numa sociedade secundária em termos de vida, mas que é muito importante nos negócios. E quando a gente trata desse jeito, o negócio é uma bênção, o casamento é uma bênção. Por que eu vou reclamar disso? Se a forma com que eu trato isso é de fato como sendo uma bênção. Sim. Tanto que eu falo, quando a gente vai celebrar um acordo, por que não celebrar mesmo, né? Acordo de sócios tem que ser celebrado. Estamos celebrando algo entre nós, né? E isso é uma base empresarial que, infelizmente, pouquíssimos têm acesso. Seja por não estar aberto, seja por não ter conhecimento, seja por nunca ter tido exemplo disso, porque quantos de nós teve exemplo de uma relação harmônica de casamento, uma relação harmônica de
sociedade. Eu só busquei isso para mim mesmo por ter vivido a antítese, né? Por ter vivido atrito. Na empresa da família, era um correndo atrás do outro com o martelo na mão, rodava o irmão da escada. Era treta para todo lado. Aí você busca antítese, daí você se desequilibra na busca, inclusive, né? Mas depois você acaba encontrando aqui uma integração, algo mais sustentável também, né? Que da hora. Provavelmente, por exemplo, você é o tipo do cara que sabe mais o que não quer do que quer, pelo jeito, né? E sempre você vai aproximando daquilo que você quer. Ou eu tô errado? Eu vejo... Eu tenho muito claro o que eu não quero. Eu sou muito conectado com o que me entusiasma. Muitas vezes eu nem tenho tão claro do porquê que eu tô fazendo, eu vou entender em retrospecto. Mas eu respeito demais o meu entusiasmo. Cara, isso daqui tá me brilhando o olho fazer, velho. Não importa se vai dar errado ou não, né? Cara, vai e faz. E de onde você acha que vem isso? Meu sentimento aí para mim, o que me vem à mente é a espiritualidade. É você se conectar com algo maior que você. Quanto mais você vai se limpando do ego e se conectando com algo maior, chame como você quiser. Aqui, total respeito a qualquer... Quer chamar de natureza, de cosmos, quer atribuir nome de Deus e qualquer outro nome de Deus, absolutamente à vontade. Mas você vai se lapidando, entrando nessa tríade que você comentou, da tua paixão, teu talento. Enfim, você vai entrando em uma convergência, você vai entrando em sintonia com algo diferente. Porque muitas vezes essa voz está lá em você. Sim. Falando, cara, faz isso, vai te fazer bem. Não é para mim. Você falou isso, quando você vai ficando adulto, você vai emburrecendo e você vai se cerceando. Aí conforme eu mesmo fui me reconectando com a minha criança, e isso eu devo muito aos meus filhos, parece que isso exponencializou. Você fala, quanto mais livre você sente para ser você mesmo, tá feliz, tá bem, quanto mais eu fui tirando da minha vida aquilo que me drenava, aquilo que eu fazia só pelo agradar o outro, o caminho para mim ele foi se abrindo de um jeito que eu particularmente hoje eu falo, nossa, que bom poder servir, ser útil, mas com uma entrega muito sinérgica a quem eu sou, e meu sentimento é de materializando de fato meu propósito nesse plano. Fala um pouco da Transforma aí. E depois eu queria que você te perguntar sobre uma coisa chamada governança, que poucas pessoas falam disso, né? Então, um dos caras que... Por exemplo, eu vejo o Pablo Marçal falar, mas a maioria não entende o que ele fala, né? Que eu acho que falta esse conhecimento tanto para o empresário, no meio de empresário, poucos empresários falam sobre isso. E você é um dos poucos caras que eu já ouvi falar sobre isso, assim. E falar, não só falar por falar, mas sim falar com convicção daquilo que fala, né? Mas fala assim, um pouco da Transforma, depois a gente vai para a parte de governança. A Transforma ela nasceu para facilitar a estratégia para as pessoas prosperarem. Ela nasceu para isso. Esse é o porquê a gente existe. E cada vez mais, o que a gente percebe é que nós queremos organizações mais conscientes, integradas e prósperas. Então, o que isso se traduz na prática? Nesses 4 anos são 250 empresas que passaram com a gente, sendo 80 que têm um acompanhamento recorrente, que a gente acredita que a estratégia é um processo contínuo. Ele nunca para. Atingiu um ponto, tem que ver o próximo. Então, a gente é um copiloto estratégico do empresário. Esse empresário, economia real, não é ou seja, a gente tem know-how de startup, mas o nosso grande público é um empresário lá de 1 milhão de faturamento ano até 60 milhões, indústria, atacado, serviços entre empresas, o tal do B2B, né? Para falar termo em inglês. Mas esse acaba sendo o nosso público, a gente lida com o dono. E a gente pauta tudo isso, por mais que você tenha a estratégia pode ser algo mais abstrato, mas a gente sempre aterra que estratégia sem execução e sem resultado é só uma lista de desejo, não serve para nada. Então a gente consegue integrar as coisas. Integrar algo mais abstrato com algo palpável, concreto, tangível, principalmente orientado desde o faturamento, passando pelo lucro e caixa, que lucro, faturamento sem caixa é ilusão, é métrica de vaidade, e indo até a multiplicação de patrimônio na pessoa física do empresário, que a gente defende que a empresa tem que multiplicar
da mesma forma que multiplica patrimônio na vida pessoal do empresário. Então a gente olha essa cadeia como um todo. E isso é bem interessante, porque para a gente falar disso com o outro, um dos nossos princípios é o exemplo. Então, se a gente não for showroom daquilo que a gente prega, a gente não se permite levar para o mercado. A gente fica dentro de casa, lapidando, até a gente ser exemplo daquilo que a gente está pregando. Então, no começo, a gente não podia falar, a gente não se permitia falar tanto de governança, porque a Transforma ainda não tinha a governança dela, ela tinha uma boa estratégia, mas ela não tinha a governança dela formada. Isso leva mais tempo para acontecer, né? E hoje em dia, olhando em 4 anos, o grau de maturidade nosso de governança, ele aumentou muito. E aqui é bacana a gente distinguir uma coisa. Uma coisa é, se você escutar governança orientado à empresa de capital aberto, é uma coisa. Eles estão falando da burocracia, é uma SA, é uma sociedade anônima de capital aberto, fechado, tem que ter conselho, tem que ter isso. Por isso que não raro o assunto governança ficou ligado mais à burocracia de grande empresa. Uhum. E isso, puxa, é verdade lá para as grandes empresas. Mas vamos aqui para a nossa realidade, pé no chão, interiorzão de São Paulo, né? Uhum. O que a gente está falando aqui, o que a Transforma fala da governança na essência. Porque não é o gado engorda com o olho do dono? Sim. Mas se o dono está no meio do gado, quem que está olhando o gado? Então, governar, na verdade, é como que você olha o gado. Governar é um grande ato de amor, inclusive, que você tem ao seu negócio, que ele vai poder cultivar independente de você, com o teu olhar. Por isso que um dos maiores atributos da governança é justamente a visão. Então, uma governança que de fato exista, não um contrato, não os terminhos num acordo que você fez, num documento, não é. Isso acaba sendo uma formalização. Mas a essência, de fato, ela nasce em você ter claro do teu propósito, ter clareza de qual a visão concreta de resultado você vai gerar na vida do cliente, porque isso vai acabar cascateando quais os princípios que você adota. Dentro do Instituto A2, com certeza tem muitos princípios que você adota do porquê você faz o que faz e como você faz. Se isso não tiver claro, em 10 mandamentos que seja, né? Ou seja, dá para resumir muita coisa em 10 mandamentos, né? Dá. E dos 10 mandamentos, só o amar ao próximo como a si mesmo, ele já é um princípio norteador de muita coisa, né? Então, isso são princípios norteadores que, se a gente deixar claro em frases sintéticas na nossa empresa, traz muita clareza para muita coisa. Então, quando a gente começa a conectar isso e a entender a nossa empresa até como um organismo vivo, e que se isso não tá bom, é como se o osso tivesse fraco, se isso não tá bom, é como se o pulmão tivesse enfraquecido, se isso daqui não tá bom, é como se eu estivesse perdendo musculatura. Então, como que eu quero ter processos bem estabelecidos e pessoas ali motivadas, aquela coisa toda, se eu não tenho clareza de resultado, se eu não tenho indicador claro? Como que eu vou ter indicador claro se eu não tenho uma estratégia bem definida? O que é importante para você na tua estratégia? Se você não sabe qual é, como que você vai medir que indicador que é pertinente ou não? Se você não tem um resultado claro, como que você vai estabelecer um cargo, um papel para alguém, sem saber monitorar se aquele papel está desempenhando ou não? Então, uma coisa está tão amarrada com a outra que quando você vai ver, dá para fazer isso de uma forma simples, mas é o que você fala. Não é sobre burocratizar e ter documentos. A governança na Transforma é o mais simples possível. Mas é sobre pensar. E o que a gente defende é que para ver a ilha tem que sair da ilha. Para pensar desse jeito o próprio negócio, a gente precisa de apoio. Então, na Transforma, eu preciso de apoio para ver, que é o meu umbigo que está no balcão. Eu não vou conseguir sozinho, eu não vou conseguir com a cabeça fechada, eu não vou conseguir tentando dar murro em ponta de faca. Ou eu conto com ajuda e apoio para repensar o meu negócio, olhar ele de outro prisma, ou se não. E qual que é o benefício disso? As pessoas conseguem ter muito mais autonomia, você consegue de fato olhar aquilo que está acontecendo, o gado pode engordar com o tal do olho do dono. E uma tese que a gente defende na Transforma é que a Transforma para a gente é um ativo previdenciário. Muita gente defende que, puxa, o negócio você vai fazer o quê? Se der errado, o que é? Você tem que construir ele para vender? Só que quantos negócios de fato são vendidos no Brasil? É 0,000 alguma coisa.
É a mesma coisa de você falar que teu moleque vai ser jogador de futebol, que ele tem que ser o Neymar. Estatisticamente, a chance dele ser Neymar é muito baixa. Estatisticamente, a chance de você fazer um M&A de sucesso no Brasil é baixa. Não é um negócio trivial. E tem uma série de pegadinhas. Vários M&As que eu acompanhei, o fundo, né? O fundo que adquire, tem uma série de pegadinhas que depois o empresário fica em maus lençóis. E isso a Globo não mostra. Então, para mim, é muito mais viável. Antes de ter valor para alguém, é importante a empresa ter valor para mim. Então, a Transforma hoje tem valuation, tem valor, tem cota. A distribuição de lucro que a gente recebe hoje, ela tem um percentual muito bom desse valor e eu consigo comparar ela com o meu ativo de bolsa. Então, os investimentos que eu tenho na Bolsa de Valores, eu consigo comparar com a Transforma e falar, cara, a Transforma é um ativo maravilhoso. Se aqui rende 15% ao ano e me dá 5% de renda passiva, a Transforma rende 50%, valoriza 50% ao ano e me rende 4% de renda passiva. E esse é o número real. Então você fala, poxa, como que você não quer um negócio desse? E o que tem que ser verdade para ele continuar valorizando, para eu continuar cultivando, para eu continuar fazendo? E não naquela ânsia de crescer, 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 porque alguma hora eu quero me desfazer disso. Que planta que você consegue cuidar falando eu vou cuidar de você só para te mandar embora? Se não tem valor para você, vai ter valor para quem? E vários empresários que querem vender é porque não está gerando lucro. Se não está gerando lucro, quem que vai querer comprar? E como você vai pegar algo que você levou 10, 15 anos fazendo e vender a preço de banana porque não rende resultado? Então a gente olha o valor das coisas ou as coisas não têm valor. Esse é um dos princípios lá de vocês, né? Mas vocês estão muito bem fundamentados, né? Vocês estão muito vocês têm os objetivos de vocês muito bem claros, né? Do que vocês estão fazendo, isso é legal. Pô, cara, que legal, cara. Vamos falar de outro assunto, então? Assunto só negócio. Você é um cara que... Você gosta de ler, né? O que você lê normalmente? Hoje... O que você faz atualmente? Eu vou misturando bem. Hoje em dia, eu tenho do lado, normalmente, um livro de parentalidade. Autoconhecimento. Um livro mais focado em autoconhecimento, às vezes indo mais para a espiritualidade. E um livro de negócio. Normalmente eu estou em algum desses. Atualmente está lá Prepare as Crianças para o Mundo. Eu achei um livro fantástico. A minha psicóloga que indicou. Um dos melhores livros de parentalidade que eu já li. Pô, 500, 450 páginas, só que ele pega vários trechos da vida cotidiana e resume em 3 páginas um desafio prático. Então tem que fazer a divisão aí, Júnior. 500 vezes 3 tem desafio pra cacete. Exato. E é interessante que por você estar passando por algo, você tem que comer lá, dar uma olhada e recapitular, sabe? Então ele mistura a teoria e prática de um jeito bem legal. Bem interessante mesmo. Como é que é o nome? Chama Prepare as Crianças para o Mundo. Que da hora. É um livro... Toda a renda dele vai para a Unicef. É bem interessante, assim. O Ivan é um psicólogo especialista em crianças, né? E parentalidade. Puxa, 40 anos de carreira. Então, assim, é legal que ele consegue falar em várias gerações, assim, para várias gerações e fazer uma leitura interessante do que uma geração fazia, que efeito gerava, e o que outra geração faz, qual o efeito que gera, e, puxa, o que tinha positivo nessa você pode aproveitar, e o que você acha que você está sendo positivo e é melhor você rever. Legal. Outra pergunta aqui, aleatória. O que você gosta de fazer fora... Hoje, por exemplo, você falou uma coisa que eu achei interessante também, por exemplo, eu fiz um negócio para poder vender e comprar meu tempo, né? E isso eu acredito muito que veio por causa dos filhos, né? Tipo, eu quero passar mais tempo com a minha mulher, eu quero passar mais tempo com meu filho. Como foi para você tomar, tipo, essa decisão e ter essa clareza? Assim, eu falei, pô, vou fazer isso aqui. Para mim, no começo, foi veio com um senso de urgência. Me gerou bastante ansiedade no começo, no sentido de, puxa, o relógio tá tocando, eu tenho que ir rápido, né? E, puxa, você desenvolver um negócio novo, leva tempo, né? Não tem... vamos falar assim, eu tinha já criado então eu tinha várias habilidades, mas cada negócio novo é de um jeito, cara. Não tem...
tem alguns princípios norteadores, mas não tem fórmula mágica. É cada vez menor a correlação de um empreendedor que fez um negócio e deu certo, ele funda outro e também dá certo. É mais sobre princípios do que sobre habilidade. O contexto muda muito, né? E eu, para mim, como eu disse, como eu zelo muito pelos acordos, como eu estava na Atlas, enquanto sócio, a gente estabeleceu acordos muito claros. Então, puxa, eu levei isso para os meus sócios, falei, ó, estou considerando isso, vamos estabelecer um acordo, não tem problema, pode ir. Daí a gente combinou que eu ia me dedicar 16 horas mês naquilo, que era o suficiente para não desviar meu foco, e eu comecei com 16 horas por mês e R$0 a Transforma. E é curioso o que você pode fazer com 4 horinhas na semana e R$0. Você começar um negócio assim, eu acho que todo empresário devia começar um negócio do zero. Porque isso vai ensinar para ele alguns princípios que o dinheiro não catalisa. Às vezes, quando você coloca mais dinheiro no negócio, você está acelerando errado ao invés de ir acertando certo. E é curioso isso. Então, conforme eu fui lapidando e fazendo isso, hoje, o que era 400 horas operacional virou 40, 45 horas hoje. Então, a gente consegue limitar isso. Todo o meu resto do tempo é relacionamento, inovação, desenvolvimento, coisas que eu opto fazer porque me entusiasma. Mas, com base nisso, hoje eu consigo viajar com uma liberdade grande. Você faz tudo no online, né? A maior parte? Vamos falar assim, eu poderia fazer tudo online, mas eu gosto demais do híbrido. Eu gosto. Eu gosto de ir no cliente, eu gosto de falar com ele, eu gosto de ver como que estão as coisas. Então, como muito cliente eu atendo na região, eu acabo tendo esse privilégio de poder atender online, mas ir no presencial porque eu gosto e que pro meu trabalho assim faz uma diferença grande. Você ver como tá, sentir as pessoas e conseguir direcionar também. Então, isso ajuda muito. E aí, hoje eu consigo, pelo menos 30, 40 dias do ano, eu viajo. E por exemplo, vocês estão hoje com a Transforma, vocês estão em quantas cidades? Cidades? Ou só mais em Limeira? Não, eu vou saber que a gente está em 6 estados. Cidade eu não vou lembrar de cabeça. A gente já teve cliente fora do Brasil já também. Então, o último estava na Suíça. Bem legal. Um barato, né? Você lidar com a cultura do outro país. Era um brasileiro na Suíça. E daí a gente estava colaborando com o negócio que ele estava querendo abrir por lá. E a gente acabou tendo vários casos, mas são 6 a 7 estados de atuação, sendo que a gente hoje tem uma operação ativa em Minas. Então, em Minas a gente tem um associado ativo. Você lembra que você tinha falado isso? Que está indo bem. O Alexandre, você vê, ele veio com a gente por uma sincronicidade tremenda. Você fala, poxa, como que a gente trouxe gente boa para Transforma, né? É curioso, mas a Transforma foi atraindo algumas pessoas que no começo a gente não queria ter muita gente na Transforma. Na nossa cabeça, isso ia tomar tempo nosso. Então eu desenhei a Transforma para não ter CLT e ser baseado em sócios. Mas quando foi ver, a gente foi atraindo algumas pessoas que a gente falou, cara, essa pessoa é muito boa. Daí a gente foi se rendendo, sabe? Daí agora a gente está com 8 pessoas na equipe e ampliando. Mas não são full time. Eu falo que eu quero ser a segunda melhor opção na vida das pessoas, né? Ela tem a atividade principal dela e atua part-time com a gente. Pô, que da hora, cara. Vamos por os finalmente aí. Tá gostando do papo? É gostoso, né? Da hora, cara. Muita informação, aprendendo bastante. Eu acredito que a galera vai se beneficiar bastante de alguns termos aqui que pouco se falam. Talvez algumas coisas podem ficar mais abstratas, né? Mas é só seguir o Raul aí. Mas quem quiser... Vamos falar assim, não tem nenhuma pergunta que ofende, muito pelo contrário, né? Então, qualquer coisa aqui, puxa, muitas vezes aqui no André a conversa vai fluindo e vai tomando um patamar. Nada. Um patamar, mas quem quiser aterrar e puxar, né? Falar, volta, me explica melhor isso daqui, né? Às vezes eu coloco no chat GPT, me explica isso como se fosse para um adolescente de 15 anos, né? Tem que fazer direto. Exato, me traduz esse trem aqui. Caramba, que legal, cara. Vou fazer algumas perguntas assim, mais 3 perguntas e finalizar. Mas tem alguma coisa assim, se quiser responder, responde. Se não quiser também não tem problema. Mas tem alguma coisa que você gostaria, por exemplo, apesar de
Você falou que hoje você tá muito mais focado em você, né? Muito, não ligando para o que as pessoas vão pensar, né? Isso é interessante porque mostra um grau de amor próprio, né? E de autoconsciência grande. Mas, como é que eu posso perguntar isso? Tem alguma coisa que você gostaria que as pessoas soubessem do Raul que elas não sabem? Uma boa pergunta. Para mim, levou um bom tempo para eu conseguir, por exemplo, que tá aqui, estamos conversando, tem uma câmera, mas a câmera tá só filmando a conversa. Então aqui nós estamos na conversa, né? Sim. E cada vez mais com rede social, etc., né? Se conseguir se comunicar de uma forma espontânea, através de uma câmera, falando com quem está do outro lado, né? Não é um desafio trivial. E eu ainda não sou tão natural em conteúdos e coisas assim. Então, eu vejo que eu ainda passo uma seriedade, vamos falar assim, e que na pessoalidade, na verdade, eu integro uma coisa e outra, né? Tem o profissional sério, profundo, vamos falar assim, com bastante bagagem, e tem a criança que, puxa, se é para se divertir, para dar risada e para falar bobagem, tem essa dualidade. Hoje eu mostro mais um lado e não mostro tanto os dois. Entendi. É porque não é fácil, né? Na verdade, gravar. E eu falo isso porque, por exemplo, eu tô há 6 anos fazendo isso. Né? E hoje a galera olha você e fala, tá fácil. Não é fácil. Até hoje não é fácil. Mas, por exemplo, eu faço muito melhor do que há 6 anos atrás, né? E eu me lembro as primeiras vezes que eu gravei, né? E tava até falando isso pra um cara hoje. Eu falei, cara, hoje eu não tenho roteiro, por exemplo. Eu vou fazer meus conteúdos, eu já domino aquilo que eu falo. Tá certo? Não tá nem certo nem errado, mas, por exemplo, pra eu ficar melhor, eu preciso roteirizar também. Eu acho que é uma falha minha, até falei por exemplo. Mas hoje eu consigo, todo o conteúdo que tu vai ver lá foi no freestyle. Que legal. Criei ele na hora, então, todos os de hoje, né? Então, é uma facilidade e uma habilidade que eu ganhei, tá? Mas eu acredito que por lapidar eu preciso trabalhar mais em cima, né? Mas é lapidando. Cara, e assim, outra pergunta, né? Qual foi um dos melhores livros que você já leu, assim? Na sua concepção, tipo, não pensando. Um dos foi o Kybalion. Já li. Não li. Eu vi a Lucilena falando sobre o livro. Então, assim, a questão das 7 leis herméticas, se você... Só para uma mente se predispor a resumir o funcionamento do universo em 7 frases, vale a pena você ler, né? Lei Trismegisto. E aí, como ele sintetizou em 7 frases, vale a pena você ler as 7 frases pelo menos 100 vezes até você achar que talvez entendeu alguma coisa. Então, esse foi algo que eu colocava até nas minhas tarefas do dia. Todo dia, eu lia pelo menos uma das frases e tentava associar com algo prático que acontecia no dia, sabe? E é muito interessante a correlação que existe das coisas. Então, esse foi um livro para mim que mudou bastante minha forma de pensar. Da hora. Uma outra pergunta. Teve alguma coisa que você mudou de perspectiva nos últimos, sei lá, 6 meses a 12 meses? Várias. Eu faço um exercício comigo mesmo faz um bom tempo. Eu li um texto do Peter Drucker que ele falava gestão de si mesmo. E ele comentava de um hábito que ele tinha, que era escrever uma carta para ele mesmo, depois de meses, falando uma decisão importante que ele teve, a perspectiva dele daquela decisão, e ele mandava uma carta para ele mesmo. Eu comecei a fazer isso, eletronicamente, de eu tomar uma decisão, arquivava e colocava um lembrete para eu abrir 9 meses depois. E daí eu via
a decisão, o que eu tava pensando, e depois eu dialogava comigo mesmo pra ver, toma uma decisão e manda mensagem pra 6 meses. Falando, puxa, eu pensei nisso. Eu acho que eu vou estar certo se acontecer isso. Cara, que da hora. E aí o aprendizado que isso gera, você fala, cara... Peter Drucker. Porque daí não tem pra onde você fugir. Gestão estratégica. Não tem pra onde você fugir. Era você falando, cara. Se deu certo ou não, você vai saber. Já era. Que da hora. Não tem escapatória, amigo. Que da Então hora. é muito rico você aprender nessa perspectiva. E uma outra coisa pra mim que eu sempre vou lapidando e percebendo é esses tempos mesmo. Isso foi algo recente. Eu tinha uma crença comigo que eu precisava me reenergizar, por exemplo, no final de semana. Puxa, final de semana é melhor eu reservar para eu me reenergizar. Enquanto hábito, faz muito sentido, mas deixa eu questionar. Mas por que eu tô perdendo energia mesmo? Se eu tô tendo que me reenergizar, é que eu perdi energia. Por que eu tô perdendo energia? Aí eu comecei a fazer a anamnese minha durante a semana. Falei, puta, isso daqui tá me drenando. Isso daqui eu deixei de falar um não. Isso daqui eu não me posicionei. Isso daqui eu tô pegando e tô levando pra casa, tô descontando meu filho. É que nem... Só não perde o raciocínio. É que nem quando você fala assim... Você olha pro filho e fala assim... É aqui que eu busco minha energia. Tá errado, velho. Eu lembro que a gente tinha falado... Se tu pensar um pouco, tu vai entender. A galera não pensa. É isso. Parar pra pensar e refletir, tipo... Pô, deixa eu melhorar, tu tem que trabalhar nisso. Mas continue, da hora. Eu brinco que o ser humano você pode ver 2 lados. Ou ele é uma usina de energia que descarta o cocô, ou ele é uma usina de cocô que descarta energia. Então, assim, tem 2 jeitos de ver. Então, eu prefiro ser uma usina de energia. Então, a questão é, por que minha produção tá baixa, né? O que tá acontecendo? E isso eu fui ressignificando algumas coisas e falando, puxa... Aí, esses dias, a Maria mesmo falou, eu não tô te reconhecendo. Acabou de voltar de viagem, você vai acampar com a molecada, com a gente, assim. Normalmente você vai falar, meu Deus, que é isso, não quero, né? Casei com um velho, tá novo agora. Então é um barato como a gente pode, ao mudar uma perspectiva, né? Quando você olha as coisas de outra forma, as coisas mudam de forma. Então a gente se atentar a isso é uma dádiva maravilhosa, né? Cara, eu vou te mandar um... Te falei do silêncio, né? Eu vou te mandar um vídeo. Você vai curtir, porque tem a teoria da partícula, né? Uhum. Dependendo da forma que você olhar, ela vira partícula e vira onda, né? Perfeito. Dualidade. Da dualidade. Tu vai gostar desse vídeo. Acho que faz sentido pra você, cara. Pô, cara, que da hora, cara. Tinha outras perguntas aqui pra fazer, mas acho que a gente bateu um papo aí. Que eu acho que... A gente começou a viajar. Eu acho que essa viagem aqui é boa e longe, né? Mas é bacana, porque de fato não é papo tipo de coach, nada. É sobre de fato o que você entende da vida, né? Com a Balian, por exemplo, é um livro sensacional, cara. Você já leu Os 4 Compromissos? Já. Aquele livro ali também eu falo sempre desse livro porque é um livro que me trouxe um grau de consciência absurdo, assim, né? E o último que eu li que me deu um start agora foi esse. O Óbvio que Ignorância, de Jacob legal. Peters. Me trouxe muita clareza de algumas coisas, né? Tem algumas coisas que me auto-sabotam já tem um tempo que eu preciso até trabalhar em cima, que é, por exemplo, criação de metas, né? Algumas coisas que precisam ser executadas. Mas, cara, é isso, cara. Eu acho que é isso. Pô... Quem tá ouvindo, muitas vezes tem que ver o episódio de novo, abre um vinho, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta, tipo, final. As 2 perguntas finais, né? O que você falaria, por exemplo, pro Raul lá dos 7, 8 anos? O Raul de hoje. O desafio é falar algo que ele entenderia, né? Então vai lá, seja genuíno. Que a frase prática não é sua responsabilidade, né? Mas o duro é entender, né? Que tem umas coisas que... Mas daí no outro final pode passar que vai fazer bem pra gente, né? Tem coisa que não dá pra evitar, né? Tu vai se dar bem, né? Tu vai se dar bem. Relaxa. Vambora. Cara, é engraçado que eu falo sempre também. E eu aprendo... por exemplo, eu assisto bastante podcast, cara, e é uma forma de você...
hackear a vida, né? Podcast é um negócio hoje... não é por falta de conhecimento e de formação que hoje você não consegue evoluir, né? Tem muita, cara. E, cara... porque a minha vida foi ruim. Sabe aquelas pessoas que vivem se vitimizando, reclamando? Cara, isso não resolve nada, né? Não. Foi do jeito que foi da melhor forma que foi com os recursos que tinha no momento. Você é adulto, filhão. Se vira. Se vira. Para que esse papinho aí que não vai funcionar. Eu tenho algumas palestras que eu comento isso. Acho que ninguém aqui quer ser campeão de história triste. Alguém aqui quer ter a história mais triste? Então, assim, se você ficar se comparando, você vai ter a história mais triste. Sabe o que eu falei isso aí? Eu falei isso direto. Eu falei, todo mundo tem uma história triste pra contar. Isso. Lá, quero saber da tua história triste. Se vira. O se vira acaba sendo importante nesse sentido mesmo, né? E eu falo assim, apesar de trabalhar, por exemplo, bastante, né, dentro do meu consultório, até porque ela não interpreta mal, né? Mas, cara, para de se vitimizar, velho. Não vai resolver. Né? E eu falo que eu já curei muito luto dentro do meu consultório. Aí, às vezes, pessoas que é confusa, eu falo, mas por que você tá fazendo isso? Eu só boto a pessoa pra ela pensar. Ela fala, eu falei assim, eu sei que você tá pensativo, vai pra tua casa, descansa. Aí a pessoa volta, parece que tirou o peso da costa. Falei, cara, para de se matar, entendeu? Então, assim, para de contar a sua própria história triste todo tempo. Não precisa, cara. Tem muita coisa boa, né? Imagina, você contou vários pontos de vários hits na sua vida aqui que foi mudando, que você falou, pô, não quero isso aqui. E é por isso que eu falei que eu acho que você tem um cara que você olha, sabe mais o que você não quer do que você quer. Mas como você sabe mais o que você não quer, você trabalha e fala, isso aqui eu não quero, já sei que não quero. Então vai pra próximo daquilo que você quer, entendeu? E aí, mesmo sem saber, você vai chegando próximo dali, porque você já eliminou um bocado, né? Se a maioria das pessoas trabalhasse mais naquilo pra saber aquilo que ela não quer, boa parte da vida dela era um pouco mais leve, né? Cara, Raul, pô, papo da hora, hein, cara? Papo da hora aí, trouxe muita informação pra gente. E antes de falar as palavras finais aí, né? Fala onde a galera te acha aí, né? Tem algum projeto novo que você gostaria de falar, alguma coisa assim? Aqui o principal, @transforma.negócios, que é o nosso Instagram. Lá vocês vão poder ver, tem muito conteúdo gratuito. Aqui até o nosso, antes mesmo de qualquer processo comercial, a gente acredita no poder do relacionamento. Então, puxa, a gente está aqui para servir de forma genuína qualquer um que venha com a gente, porque não vamos forçar a venda, vamos indicar para você algo que seja bom, mesmo que não seja com a gente. O que a gente quer ver, eu falo, puxa, já tem muita gente puxando empresário para baixo, né? Ou a gente se ajuda, ou um colabora com o outro, ou, puxa, melhor nem abrir um negócio nesse sentido, né? E só fica com a Transforma quem tem resultado de fato. A gente não nasceu para ser boleto na vida de ninguém. Ou a Transforma é um investimento, ou a gente ajuda para fazer a transição. Então, segue a gente lá, conheça o Bruno Ponte e o Bruno Sampaio, né? Meus sócios, nossos parceiros, pessoas maravilhosas. O mínimo, o pior que pode acontecer é a gente conhecer gente boa. É o pior que pode acontecer. Então, segue lá e daí depois, no outro episódio, a gente pode falar só disso, que daí é o Com Limeira, que é o movimento Compromisso com Limeira, que é um movimento apartidário que trabalha para o progresso da nossa cidade. É uma vocação voluntariada, é algo bem diferente, assim, mas que daí depois a gente... Depois a gente fala disso, Que da hora, cara. Pô, e deixa uma mensagem final aí pra galera aí. Sei que você não falou, por exemplo, o arroba do Instagram, mas... é verdade. É @Raul Gropo, GROPPO. O cara gosta tanto de servir que ele não fala dele. Não, e tem vezes, né, que puxa, não, volta, fala do C aqui, né? Barato. E assim, eu pra mim, né, até algo que a gente sempre comenta na Transforma, né? Começa onde você tá, usa o que você tem, faz o que você pode. Então, isso enquanto princípio, né, independente de qualquer coisa que você escute aqui, escute em qualquer lugar, a partir do momento que você filtra, pega aquilo que lhe serve e você começa onde você está, usando o que você tem, fazendo aquilo que você pode, você nunca mais para, né? É muito mais sobre desenvolver bons hábitos do que você ter que ficar se motivando o tempo todo, né? Então, o hábito, ele acaba te carregando mesmo quando você está cansado, né? Então, como você que está nos vendo, assim como nós, a gente procura se esforçar e se lapidar para isso, né, Andrei? Como que a gente transforma esse autoconhecimento, essa lapidação própria em torno de saúde e negócios como um bom hábito na nossa vida, né? Cara,
Só pra complementar o que o Raul falou, cara, tem mais gente boa do que gente ruim, né? E muito do que eu falo sempre que a gente é meio doutrinado a achar que o empresário é uma pessoa ruim. Quando na verdade é o cara que mais gera, é o motor do país, né? Gera emprego, ajuda as pessoas, apesar de ter muita... sempre tem que nadar contra a corrente, né? Mas o empresário em si, o grupo, é uma comunidade hoje que eu vejo que vem se ajudando muito, né? Tem a galera que contém, mas eu vejo que a maioria tá ali para falar, cara, faz isso diferente. Vê se você faz isso. Ele é um pouco desconfiado, né? Porque a gente não sabe quem é quem. Mas, cara, a gente tem que acreditar no país, né? Eu acho que é um país maravilhoso. Um país que tem muita gente trabalhadora. Mas que precisa mudar aí essa fiscalização, essa parte de burocracia que é muito grande. E acaba que atrasa muito a gente ali, né? Eu acho que dava para ter uma vida melhor, mas é o que tem. É o que você falou, né? Vamos viver com o que a gente tem e fazer o melhor que a gente pode. E, cara, obrigado. Obrigado pelo seu tempo também. Aí, pelo convite, pelo conhecimento passado aí, cara. Eu falo que é sempre muito bom te encontrar e bater papo. Agradeço. Toda vez que a gente recíproco é verdadeiro. Beleza, meu irmão? Obrigado, viu? Valeu, Andrei. E é isso, pessoal. Esse é o podcast Saúde e Negócios. Esse foi mais um episódio e te vejo até o próximo episódio.